Seção 7. Da contagem recíproca de tempo de serviço. Artigo 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipóteses em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo 1º. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado, ao requerer o benefício pelos demais sistemas em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Não será computado como tempo de contribuição para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo ser complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observada as normas seguintes. Inciso 1. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Inciso 2. É vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes. Inciso 3. Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Inciso 4. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Inciso 5. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, com registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 10.666. Inciso 6. A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Inciso 7. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Inciso 8. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Inciso 9. Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5 do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20,
que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 97. A aposentadoria por tempo de serviço com contagem de tempo na forma desta seção será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado do sexo masculino a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Artigo 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Artigo 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma dessa seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado, ao requerê-lo e calculá-lo na forma da respectiva legislação. Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo. Inciso 1. Após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença de que a precedeu. Inciso 2. Após completarem 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. Inciso 2º. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Inciso 3. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Parágrafo 4º. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Parágrafo 5. É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impunha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado, que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo ser preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.